Oi, gente, aqui é a Bodoguena e sejam bem-vindos ao Chamado de Morgan. Antes de continuar com o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e já deixe o seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo que eu estou criando por aqui. Bom, há um tempão atrás eu havia prometido para vocês que eu iria fazer alguns vídeos específicos de cada festival que a gente celebra na espiritualidade céltica. Demorou um pouquinho, mas agora eu tô conseguindo me organizar melhor para poder trazer esse conteúdo para vocês. E para começar, nada mais justo do que iniciar pelo Samhain. Para começar, Samhain é um festival celta gaélico. Isso significa que esse é um festival pertencente aos povos da Irlanda, Escócia e Ilha de Man, porque esses três países são o que a gente chama de gaélicos, né? É o grupo celta gaélico, porque não sei se vocês sabem, provavelmente já sabem, mas para quem não sabe, os celtas não eram um povo só, com uma só língua, uma só cultura, uma só tradição. Eram vários povos e tem essa separação que a gente utiliza: gaélicos, galeses, gauleses, celtibéricos e assim por diante. E a coisa ainda fica mais complicada ainda porque dentre esses povos ainda tem várias tribos espalhadas. E entre essas tribos também tinha algumas diferenças que eu não vou abordar aqui porque é uma coisa muito específica, mas é só para vocês terem uma noção. Então, o Samhain vem dos povos célticos gaélicos especificamente. E eu friso isso porque justamente para não haver essa confusão, não eram todos os povos celtas que celebravam o Samhain. Os galeses, por exemplo, tinham o Calan Gaeaf, né? É o nome em galês para o festival que seria o equivalente ao Samhain deles. E os gauleses possuem os samônios. Então são nomes diferentes, por mais que eles tenham correlação, tenham ligações, né? Ambos fazem parte de uma celebração de inverno, mas cada uma dessas regiões tinha seus costumes, suas tradições, suas crenças. Então é bom deixar isso separado porque muita gente faz confusão e acha que celta é tudo uma coisa só. E não é. Quando você começa a estudar e aprofundar seu estudo dentro da espiritualidade céltica, você vê essas grandes diferenças entre esses povos, tá bom? E as celebrações do Samhain acontecem no hemisfério norte, entre 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, e aqui no hemisfério sul, entre o dia 30 de abril a 1º e 2 de maio, mais ou menos, é o período comumente que é celebrado. Nem sempre foi exatamente assim. No passado, o que acontecia? Não tinha uma data exata para a celebração desses festivais, principalmente do Samhain e do Beltane. Geralmente começava a esfriar, chegava o inverno, né, ou caía a primeira geada, pronto, eles já entendiam que chegou o período de Samhain. Então, podemos dizer que Samhain é um período, não é um dia específico. Ele é um período que se inicia no inverno. Inclusive, Samhain significa fim do verão. Então, esse festival é um festival que marca o fim da estação clara e o início da estação escura, que é o inverno. Diferente do que muita gente diz por aí, que é o ápice do outono, não é. Se para você acha mais confortável adaptar para o calendário que a gente segue hoje e entender que é o ápice do outono, tudo bem, só tenha em mente que é uma visão moderna isso, tá? Porque tradicionalmente é o começo do inverno. Isso serve para todos os 4 grandes festivais, né? O Samhain, o Imbolc, o Beltane e o Lughnasadh. Então, esses 4 festivais marcam o início das estações, não é o ápice. O ápice seria os solstícios e equinócios, que no calendário que a gente segue hoje geralmente são os inícios das estações. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque era realmente um período muito importante para os povos célticos. Era o início de uma estação muito difícil em que eles poderiam não sobreviver, seus animais também poderiam não sobreviver,
sobreviver de alguma forma ao inverno, porque, como sabemos, né, na Europa, o inverno lá é o inverno. Então, era um período do ano muito importante, porque realmente marcava demais essas pessoas. Então, por isso que ele é um festival muito comentado, é um dos mais conhecidos, é um dos mais temidos também, porque muitas coisas acontecem nesse período. E por ser uma época muito importante para aqueles povos, existe um folclore muito grande, existe uma egrégora de coisas muito grande em torno dessa chegada do inverno, desse período escuro do ano. E aí a gente entra num próximo tópico. O Samhain é um dos festivais mais místicos, mais sobrenaturais, digamos assim. Antigamente, inclusive, ele era considerado o festival mais pagão de todos, tanto que houve um período que a igreja proibiu que esse festival em específico fosse celebrado, mas em áreas mais rurais e longínquas acabou sobrevivendo muita coisa no período de cristianização. Nós não temos, por exemplo, muitos registros históricos assim sobre como os celtas daquela época celebravam. O que sobrou foi de folclore, ou seja, costumes que os povos foram mantendo ao longo do tempo e essas coisas conseguiram sobreviver de alguma forma e chegar até nós. Bom, mas voltando a falar da parte sobrenatural do Samhain, é dito que nessa época os véus entre os mundos, a névoa de Manana que separa o nosso mundo físico do outro mundo, se esvai. Então essa névoa se dissipa e acontece muita coisa. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que nos outros festivais isso também acontece. Os véus se dissipam em todos os festivais. E o que acontece, né, quando esses véus se dissipam? Simplesmente o outro mundo pode acessar tranquilamente esse mundo. Então espíritos de todos os tipos vagam e andam por aqui, fazem o que quiser. E o folclore descreve essas noites de Samhain como caótico. Literalmente a bruxa tá solta. Então todo tipo de ser atravessa do outro mundo pra cá e faz a zorra que quiser. Então por isso que é um período muito complicado de lidar. O Samhain também marca uma coisa muito importante, que é a visita dos ancestrais. Então na noite do Samhain há algumas práticas que os povos faziam para honrar e celebrar esses ancestrais que também tinham livre acesso ao nosso mundo. Não somente espíritos malévolos, não somente os Xi, os deuses, mas principalmente os ancestrais. Bom, no folclore que sobreviveu também é dito que a noite de Samhain é uma noite de caos. Então, se você saísse de casa na noite de Samhain, poderia acontecer de você ver fadas, né, ou o que a gente chama de Xi, voando de uma colina a outra, fazendo as suas procissões com barulho de cascos, barulho de sinos do outro mundo, e era uma completa loucura, assim, sabe? Todo tipo de ser andando pra lá e pra cá, e tinha a crença de que se você desse o azar, né, de se encontrar com esses seres, você poderia ser raptado e levado a outro mundo pelo Xi. E detalhe, você só poderia ser resgatado do outro mundo depois de 1 ano e 1 dia. Na Irlanda, esses espíritos, né, o povo do Xi, o povo da colina, na noite de Samhain, eles também se encontravam em montes tumulares, como, por exemplo, o Brunabóine, né, que é um dos mais conhecidos da Irlanda, né? E lá eles festejavam, banqueteavam, fazia toda a festa deles, né? Inclusive tem vários relatos disso no site duchas.ie, que é um site irlandês de folclore e tudo mais. Então lá tem vários relatos de pessoas que já ouviram a música do povo do Xi, que já viram essas fadas fazendo seus banquetes. Então essa é uma crença muito comum lá. E em algumas outras partes da Irlanda também acredita-se
que alguns desses Shi se encontram para batalhar e eles fazem guerras e batalhas sangrentas, tanto que em determinados lugares tem umas pedras que tem tipo um líquen vermelho que eles acreditavam que era o sangue derramado desses Shi que lutavam, sei lá por quê, eles têm os motivos deles, mas eles batalhavam lá, talvez para relembrar os velhos tempos, né, que era um povo muito guerreiro. Na Irlanda também acredita-se, é muito legal essa história. Acredita-se que uma pessoa que foi raptada pelo Shi, no ano seguinte, ela pode ser vista, né, no meio da procissão lá do Shi, né, por algum amigo. Por exemplo, um amigo meu foi raptado. Aí passou um ano, tá lá eu existindo e aí passa essa caravana. Eu vejo meu amigo. O que eu posso fazer? Eu pego a terra que tá sob meus pés e jogo no Shi e eles são obrigados a devolver meu amigo. E aí, para que eu não seja capturada por esses seres, eu posso simplesmente pegar o meu casaco e virar o contrário, que eu estarei muito bem protegida, obrigada, desses seres, porque seria uma forma de se disfarçar para não ser reconhecido pelo povo do Shi e não correr o risco de ser levado embora para outro mundo. Nessa época também era aconselhado a não ir a cemitérios, por motivos óbvios, né? Você provavelmente iria se deparar com muitos tipos de seres. E você também não podia olhar para trás se você ouvisse passos atrás de você, porque significava que tinha algum morto te seguindo. Se você olhasse para trás, provavelmente ele ia te seguir até em casa. Também há muitas criaturas do outro mundo que são associadas ao Samhain pelos gaélicos. Alguns exemplos de seres são o Sluath, que é o anfitrião dos mortos, o Fuath, que é o espírito do terror, a lavadeira, o cavalo das águas e o Puka. O Puka, para quem não conhece, ele é um dos seres mais temidos, né, e mais conhecidos na Irlanda nessa época do Samhain, porque é dito que é nessa época que ele aparece, e ele pode aparecer na forma ou um bode preto ou um cavalo preto de olhos vermelhos. Na verdade, ele pode se transformar no que ele quiser, mas geralmente é nessa forma que ele vem. Até em forma de homem ele pode vir. E é dito que na noite de Samhain ele anda pelas plantações e destrói tudo que não foi colhido. Ele torna tudo ali impróprio para o consumo. Chegou na noite de sol em você, deixou alguma árvore frutífera ou alguma plantação e não colheu os seus frutos, deixa lá, porque o Puka vai passar e vai pegar a parte dele e estragar o resto. No site que eu mencionei anteriormente, o Duchas, tem muitos relatos do Puka. Esses são apenas alguns exemplos, né, de alguns seres que são associados ao Samhain, que aparecem na noite de Samhain. Existem uma infinidade de seres, muitos seres que a gente nem conhece, que nem existem no folclore ou nem estão documentados em lugar nenhum, né? Porque o outro mundo é um mar de possibilidades, né? Tem todo tipo de ser. E às vezes eu tenho uma impressão de que muitos desses seres são injustiçados, digamos assim, né? Que esse medo absurdo das fadas tem um pouco de influência da igreja. Assim, é um pensamento baseado em fonte vozes da minha cabeça, tá? É só uma ideia minha mesmo. Porque, enfim, tudo teve essa influência da igreja, porque nisso também não teria. Mas como o folclore nos diz, nos mostra, né? Até mesmo a mitologia mostra o quão nocivos esses seres podem ser, então, para garantir, é melhor evitar, né? Melhor seguir o que os antigos diziam. Agora vamos então falar um pouquinho sobre os costumes de Samhain, principalmente o que temos de registro assim no folclore ou na mitologia. Bom, em relação aos ancestrais, na Irlanda existiu o costume de varrer o chão, limpar a casa, acender a lareira e a família se retirar para dormir mais cedo, deixar a porta destrancada e deixar também uma oferenda, geralmente uma tigela com água fresca, em cima da mesa, para que os ancestrais daquela família pudessem visitar aquela casa, encontrar um alento naquele lar, né, na lareira, que é um elemento muito importante dentro da tradição céltica. Um outro costume também relacionado aos
os ancestrais era a limpeza dos túmulos. Caso contrário, esses ancestrais poderiam ficar um pouco bolados aí, se você não deixasse ali tudo bonitinho, né? Deixasse o túmulo limpinho e tudo mais. Outro costume também era a confecção de amuletos, principalmente para proteção. Os amuletos mais conhecidos é a cruz de Parshall, que é essa daqui. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês de exemplo. Tá vendo? Essa é uma cruz de Parshall. E também os famosos Jack-o'-lantern, que são as lanternas feitas, esculpidas em abóboras. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento da abóbora, é o que mais popularizou por conta do Halloween nos Estados Unidos. Mas na Irlanda era mais tradição eles fazerem com outras coisas, que tivessem um formato que fosse possível de esculpir. Então, maçãs, nabos principalmente. Tanto a cruz de Parshall quanto o Jack-o'-lantern são utilizados para proteção contra também o Shi. O Parshall é colocado na porta da frente da casa e todo ano faz um novo. Só que diferente de, por exemplo, da cruz de Brist, que a gente queima e coloca outra no lugar, os anteriores você vai colocando em outros cantos da casa, né? Então imagina a casa como deveria ficar muito bem protegida, né? Com várias cruzes de Parshall espalhadas pelos cantos da casa. E o Jack-o'-lantern a mesma coisa, né? Era colocado nas janelas, na porta de casa, do lado de fora de casa também. Tudo isso para espantar esses espíritos indesejados. Um outro costume também era se fantasiar, seja utilizando máscaras ou seja utilizando roupas estranhas. Isso por quê? Também para proteção, porque acreditava-se que se você se disfarçasse, as fadas não iam identificar você, elas não iam saber que você era um humano. Então era uma forma de você se misturar, se você precisasse sair de casa. O aconselhado era nem sair de casa na noite de Samhain, mas se você tivesse que sair, você se fantasiava de alguma forma para poder se infiltrar ali no meio do Shi e não ser levado embora para outro mundo. Um costume também que é muito presente não só em Samhain, mas em Beltane também é muito presente, que é acender fogueiras, sempre fazendo ali pedidos para que o inverno não fosse tão rigoroso. E depois que essa fogueira se apagava, eles também tinham o costume de pegar essas cinzas e utilizar para proteção também, ou para jogar na terra em que eles plantavam, para trazer fertilidade e proteção. Então, assim, a maioria das magias populares era para proteção. Eles também tinham, né, o costume de fazer práticas divinatórias. Tem uma que eu achei muito interessante, que basicamente consiste em você, depois que se acende a fogueira, cada pessoa coloca uma pedra em volta da fogueira e vai dormir. No dia seguinte volta e a pedra que tá mexida, tá fora do lugar ou com uma pegada próxima da pedra é a pessoa que vai provavelmente falecer nos próximos meses. Bom, como vocês puderam ver, muitos costumes do Samhain existe até hoje no Halloween. Então, a questão das máscaras, decoração, fazer o Jack-o'-lantern. É claramente visível que essas tradições foram herdadas do Samhain. O que a gente pode fazer hoje, né? No mundo moderno que vivemos hoje, o que podemos fazer? Eu listei algumas das coisas que geralmente a gente tem costume. Primeira coisa, eu acho que uma das coisas mais importantes, honrar os ancestrais. Eu não consigo ver Samhain sem honra aos ancestrais. O que você pode fazer? Arruma a sua casa, faz uma limpeza, faz uma decoração bonita, deixa a sua casa bem aconchegante, bem limpinha. E aí você prepara algumas oferendas, você pode acender algumas velas. Não vá deixar a porta da sua casa destrancada, porque hoje nós vivemos uma sociedade muito perigosa. Principalmente se eles já são ancestrais, eles já sabem como funciona o mundo espiritual. Então eles sabem que não precisam usar a porta para entrar. Como já mencionado, né, falei sobre os amuletos. Então é uma época muito boa para você confeccionar amuletos de proteção. Um jeito muito legal também de celebrar o Samhain é fazendo festas. Não somente o ritual em si, porque tem gente que acha que celebrar o Samhain é fazer um ritual.
não é só isso, né? Como é um período, tem várias coisas que você pode ir fazendo ao longo dos dias para honrar essa data. Você também pode honrar os seus deuses de devoção. Historicamente, nós não temos nenhuma divindade relacionada ao Samhain. Hoje em dia, né, de forma moderna, nós associamos algumas divindades, como por exemplo a Kylia, que é uma deusa escocesa. Tem alguns mitos que mostram que ela é muito relacionada com o inverno. Então, se tiver uma deusa que ela é a mais ligada ao Samhain, eu vejo como a Kylia, porque ela está estritamente relacionada com o inverno, com a chegada do inverno. Tem também o deus Dom, que é o deus que recepciona os mortos no outro mundo. Por conta do inverno estar muito relacionado à morte, podemos associar esse deus também a essa época do Samhain. E também a Morrigan e o Daida. Por que a gente associa eles ao Samhain? Hoje em dia a gente faz isso. Porque em um dos mitos, os dois fazem sexo nessa época do ano. É um Samhain, quando eles se juntam antes da batalha e tudo mais. Então, eu acredito que esses 4 são os que mais têm relação com o Samhain. Lembrando que esses 4 deuses são deuses gaélicos, tá? Então, a gente pode associar com o Samhain. Outra coisa que podemos fazer é acender fogueiras. Quando a gente tem essa possibilidade de ir a um local que dá para acender fogueira, então é muito legal fazer uma ritualística, fazer alguma coisa ali relacionado, né? Então você acender a fogueira, se conectar com aquela energia, trazer a energia do Samhain e depois que a fogueira se apagar, utilizar essas cinzas para alguma coisa. Se você é uma pessoa do campo e planta, então você pode seguir o mesmo costume dos povos antigos e também jogar essas cinzas na sua terra para trazer fertilidade e proteção. Mas se você é uma pessoa como eu que mora em apartamento e tudo mais, você pode utilizar essas cinzas para passar em algum lugar da sua casa para pedindo proteção, passar em você mesmo. Se protejam, porque de verdade, gente, não é uma época fácil. Não é um período fácil, é um período pesado, porque muitas energias circulam, principalmente no Brasil, né? Uma terrinha boa que a gente vive. Boa, eu não tô sendo debochada, não, realmente é uma terra muito boa. E é uma terra que tem uma movimentação espiritual muito grande. Eu acho que acaba sendo um período que a gente sente muito aqui no Brasil, porque vem gente de todo quanto é canto, né? No caso espiritual, dizendo, né? Vem gente de todo quanto é lugar, né? Fora os que já tem aqui, aí se junta todo mundo, enfim. Então, se protejam, tá? Façam, não vai inventar de ficar chamando fada pra dentro de casa. Eu quero entrar em contato com fada, eu quero... Que oferenda eu posso fazer pras fadas? Para com isso. Para com isso, você não sabe o que você está chamando. Principalmente nessa época do ano. Se você chamar, vai vir. E você vai saber lidar depois? Então, se você não vai saber lidar depois, fica na sua. Se proteja, né? A oferenda que você pode fazer é para apaziguá-los, né? E isso você faz deixando do lado de fora da sua casa. É um sinal de paz, de boa vizinhança. Você está deixando ali claro que você está deixando aquele presente para apaziguá-lo, para que ele não venha te fazer mal, para que ele não entre na sua casa e não arruine a sua vida. E não é que eu esteja contribuindo para a demonização desses seres, é porque realmente a maioria deles tem uma natureza hostil. Até a gente saber qual ser é amigável ou não, é bom evitar. Bom, então acho que é isso que eu tinha para falar sobre Samhain, enfim, tem muitas coisas ainda a se falar, tem muitos relatos, tem bastante coisa sobre Samhain, mas aqui eu tentei resumir um pouco das informações que eu encontrei. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. As fontes das quais eu me baseei para fazer esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. São pessoas confiáveis, são pessoas pesquisadoras de verdade da cultura celta, tá? Então são pessoas que têm propriedade para falar sobre o politeísmo gaélico e tudo mais. Então conteúdo para a gente estudar tem. Basta a gente saber as fontes certas para pesquisar e se aprofundar nesses estudos.
Bom, gente, então acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilhe esses vídeos com seus amigos. Esse em específico que me deu um certo trabalho para fazer, porque eu precisei sentar, pesquisar, fazer todo um roteiro com vários tópicos. Espero que ajude de alguma forma. E se tiverem alguma sugestão ou algo a acrescentar, pode deixar aqui nos comentários. Então, gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!